tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade aí às nossas orações adverbiais, mas antes disso, eu quero pedir para vocês anotarem tudo que eu passar nessa videoaula no caderno de vocês e depois tirem foto e enviem a foto, mas eu quero que vocês enviem essas fotos no grupo do WhatsApp da nossa turma, tranquilo? Então, vamos dar continuidade às orações subordinadas adverbiais. Por que eu vou dar continuidade? Porque eu deixei algumas informações para trás, tá? Eu não fui bem específica, então, na nossa antiga videoaula, e nessa eu quero trazer informações que eu acabei deixando passar, tá? O que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe as conjunções, gente, eu posso ter uma conjunção e eu posso ter vários sentidos, vários significados para essas conjunções que se comportam diferentes nas nossas orações subordinadas. O que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que eu tenho uma conjunção e que essa mesma conjunção pode dar sentidos diferentes às nossas orações. Ó, eu trouxe o exemplo aí da conjunção como. Fizemos a pesquisa como o professor nos orientou. Como o professor não havia nos orientado antes, não pudemos fazer a pesquisa. Os alunos fizeram a pesquisa como os da outra turma. Já nós vamos analisar frase por frase, oração por oração, para eu mostrar para vocês que elas têm sentidos diferentes. Olha aqui o primeiro exemplo. Fizemos a pesquisa como o professor nos orientou. Antes de eu explicar para vocês essa questão das conjunções, às vezes tem alunos que ainda não entenderam o que é uma oração principal e o que é uma oração subordinada. Então, vou explicar aqui para vocês. A oração principal é a minha frase, a minha oração, que ela tem um sentido completo sozinho. Então, ó, vamos pegar aqui. Fizemos a pesquisa. Se eu falasse só isso para vocês, fizemos a pesquisa, vocês entenderiam. Por quê? Porque ela tem um verbo, ela tem um sentido sozinho. Mas se eu chegasse para vocês e falasse assim, como o professor nos orientou, tá, aí também tem um verbo, mas não faz sentido sozinho, né? Por que ela não faz sentido sozinho? Porque ela depende da oração principal para existir. Então, a minha oração principal, ela tem um sentido sozinho, e a minha oração subordinada, ela precisa da oração principal para ela ter sentido. Então, vamos aí, ó. Fizemos a pesquisa como o professor nos orientou. Fizemos a pesquisa, oração principal, como o professor nos orientou, é a minha oração subordinada adverbial conformativa. Lembra, eu expliquei para vocês as circunstâncias das nossas orações? A conformativa, por que ela é conformativa nesse caso? Ó? Se eu trocasse, fizemos a pesquisa conforme o professor nos orientou, ia ter o mesmo sentido, né? Então, a relação estabelecida aqui pela conjunção é de conformidade. Conforme o professor nos orientou, fizemos a pesquisa. Tranquilo, né? Agora aqui, eu tenho a mesma conjunção, o como, mas eu tenho uma adverbial causal. Como o professor não havia nos orientado antes, não pudemos fazer a pesquisa. Então, qual que é a minha oração principal? Não pudemos fazer a pesquisa. E a minha oração subordinada, adverbial, causal, é como o professor não havia nos orientado antes. Então, aqui a gente tem o mesmo conectivo, a mesma conjunção como, mas aqui ela está retratando a ideia de causa, né? Qual que é a causa de não termos feito a pesquisa? Porque o professor não havia nos orientado antes. Agora aqui o último exemplo. Os alunos fizeram a pesquisa como os da outra turma. E aqui eu acho que é o mais fácil, porque quando a gente fala em conjunção, a conjunção como, a gente já associa a comparação.
né? Então, aqui, nesse caso, é a mesma comparação. Os alunos fizeram a pesquisa como os da outra turma. Em oração principal, os alunos fizeram a pesquisa. Em oração subordinada, adverbial comparativa, como os da outra turma. Então, a mesma ocorrência se efetiva, contudo, a relação que aqui se estabelece é a de comparação. Então, eu provei para vocês que a mesma conjunção pode trazer circunstâncias diferentes, pode trazer sentidos diferentes para a nossa oração. Tranquilo, né, gente? Agora eu também falei, acho que até na outra videoaula, para tomar cuidado com as orações adverbiais causais e consecutivas, porque elas se parecem muito, tá? Então, elas são bem parecidas e acaba que a gente, às vezes, não vai conseguir identificar uma, né? Não vai conseguir separar uma da outra. Então, vamos falar aqui da relação de causa e consequência. A ideia de causa está diretamente ligada àquilo que provoca um determinado fato ao motivo do que se declara na oração principal. É aquilo ou aquele que determina um acontecimento. Vamos pegar o exemplo aqui. Não vou trabalhar hoje porque vou ao médico. Tenho minha oração principal, que eu não vou trabalhar hoje. E por que eu não vou trabalhar hoje? Porque eu vou ao médico. Então, a minha causa de não trabalhar hoje é porque eu vou ao médico. Sempre a nossa oração subordinada, adverbial, causal, ela vai trazer a conjunção por quê, tá? Agora, a nossa consecutiva dá a ideia de consequência, né? Aquilo que está ligado e que é provocado por um determinado fato. As orações subordinadas adverbiais consecutivas exprimem o efeito, a consequência daquilo que se declara na oração principal. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque se parecem, né? Ai, causa e consequência é quase a mesma coisa, mas não é. E eu vou falar aqui para vocês o porquê, ó. Sua fome era tanta que comeu com casca e tudo. Em oração principal, sua fome era tanta. Em oração subordinada adverbial consecutiva é que comeu com casca e tudo. Como que eu identifico, então, qual que é o causal e qual que é consecutiva? A minha oração consecutiva, ela sempre vai vir com a conjunção aqui, o que? E antes dessa conjunção que, vai vir um advérbio de intensidade. Tão, tanta, tá? Então, sempre quando vir um advérbio de intensidade, tão, tanto, tamanho, e depois a conjunção que, vai ser a minha oração adverbial, a subordinada adverbial consecutiva. Então, prestem atenção nesses detalhes, tá, gente? Porque eu já falei para vocês na sala de aula, não é um conteúdo difícil, ele só é trabalhoso, porque ele exige que a gente identifique oração principal, identifique oração subordinada, depois identifique a conjunção e, por final, que a gente leia a nossa oração e que a gente veja o que ela tá, que sentido que ela quer me dizer, né? Então, sempre façam essa análise, sempre procurem a oração principal, a oração subordinada, conjunção, leiam a oração, o que ela está querendo te dizer, né? Então, vai ser muito mais fácil se vocês fizerem desse jeito. Não é difícil, só é trabalhoso, tá? Então, anotem tudo isso no caderno de vocês, mandem as fotos lá no nosso grupo, e assim eu vou acompanhando. Sempre que tiverem dúvidas, podem me mandar, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau!